Senhor, meus queridos irmãos, Assembleia de Deus do Porto Madame. Aqui está com vocês, Pastor Oscar Adolfo da Silva, em que nós sentimos, nesse período em que estamos, a gente chama de quarentena, estamos distantes e só podemos ter comunicação através da internet, através da filmagem. Porém, a lição que nós temos para esse domingo, que é a última lição do primeiro trimestre de 2020, que fala de um assunto tão maravilhoso e que nós precisamos conhecer em parte, não tudo, que o tempo não dá a gente falar de tudo, mas pelo menos a gente ter uma ideia do que a lição quer transmitir para nós. O título do nosso assunto é O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos salvar. E isto implica, então, numa condição de fé, quem quiser alcançar a bênção da salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo do nosso assunto, da nossa lição, que está em Efésios 4:13, diz-nos assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está falando aqui de perfeição. Deus exige isso de nós. Não que nós temos condições de chegar a esse topo da perfeição como verdadeiros servos de Deus, mas lutar para isso podemos. Temos condições. O Senhor nos dá força e graça para sermos um verdadeiro homem, lavado e remido no sangue de Cristo, porque só Ele é que nos faz, é que nos leva à perfeição, porque Ele é perfeito. E nós temos então, queridos, alguns pontos importantes a observar na exigência de Deus. Lembre-se quando Deus falou a Abraão no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, ele está dizendo aqui, a Gênesis, que Deus exigiu de Abraão perfeição, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Então, esta perfeição é para ser batalhada pelos salvos. Temos que lutar para que possamos nos sentir mais perto de Deus. Salvação é isso. Eu só posso ter certeza e convicção da salvação através da minha aproximação com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe também que Jó foi um homem que cresceu, teve seus problemas espiritualmente, mas porém não negou, não deixou de meditar e de ser fiel a Deus. Deus deu testemunho de Jó. Por que Deus deu testemunho de Jó? Porque Jó estava no caminho da perfeição, olhando somente para Deus. Ele vai seguir as orientações divinas para poder superar a situação em que ele estava atravessando. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, mas ele não negou. Isso aí é um testemunho de perfeição. E o inimigo está vendo tudo isso. E o inimigo não quer que você seja perfeito. E observe que Deus, encontrando-se com
o maligno que estava rodeando a terra perguntou a ele: de onde vieste, Satanás? Satanás disse: vim de rodear a terra. E Deus então perguntou: observaste meu servo Jó? Vê que Deus dá testemunho para aqueles que procuram andar no caminho da perfeição. Observaste? Não há na terra homem fiel como Jó. Então que Deus olhe para nós com seu olhar de misericórdia e amor e nos dê também força para que, diante de todas as pessoas, até daqueles que nos criticam, possa ter um testemunho de Deus de que nós estamos no caminho da perfeição, que é o caminho da salvação. E quando nós nos propomos a fazer assim, nós temos a mensagem de Deus para os nossos corações. E Jesus então escolheu um momento maravilhoso para ensinar o seu povo. E dentro desses que apareceu diante de Cristo, foi um homem em que a lição está falando, está nos dando como exemplo, que estava procurando conhecer o Senhor Jesus. Este homem se chama Nicodemos. E nós queremos tecer algumas considerações, como está na lição. Bem claramente, Jesus responde, ele pergunta, Jesus responde, e assim foi o diálogo com Nicodemos. Jesus não deixou dúvida em Nicodemos. Quando nós queremos seguir o Senhor, queremos entrar no caminho da perfeição, da visão, da salvação, o Senhor não nos deixa obscuro. O Senhor procura nos esclarecer tudo, e quando abrimos o coração para Deus, o Senhor Jesus nos ensina através do seu Espírito Santo. Então nós estamos observando lá no Evangelho de João, no capítulo 3, os versos de 1 a 16, vai nos trazer este ensino glorioso do Senhor Jesus Cristo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus. Essa palavra, esse nome próprio, Nicodemos, quer dizer conquistado do povo. Ele tinha uma grande aceitação entre os judeus. Ele era mestre, ele entendia das leis, ele entendia de letra, ele era um filósofo, ele tinha formação grega, ele conhecia muito bem os argumentos para conversar com uma autoridade que era Jesus. Só que a visão dele estava para esta vida. E Jesus queria trazer Nicodemos para a área espiritual. E no versículo 2, então, nós encontramos: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pelo menos até aí, Nicodemos foi humilde em reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele então queria ir mais além. E Jesus então, respondendo, disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que reino? De que reino Jesus estava apresentando a Nicodemo? Era o reino celestial. Não era o reino terrestre. Não era o mundo em si. Sabemos que tanto do lado espiritual como do lado físico, ambos formam o reino de Deus.
Mas Nicodemos tinha tudo, era um homem rico, ele era um homem que tinha tudo às suas mãos, tinha servos para lhe servir, então não lhe faltava nada na vida material. O problema dele era espiritual, como o problema do mundo hoje, na vida de muitas pessoas, é espiritual. E que conhece, vê falar de Jesus, mas não entende, porque não dialoga com Jesus. E a lição, ela está nos chamando a atenção que devemos ter uma ligação toda especial com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para receber dele o ensino, a doutrina que nós precisamos entender para chegar ao pleno conhecimento da salvação. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos entendeu tudo pelo lado físico, pelo lado material. E o que está acontecendo, às vezes até com aqueles que já se dizem crente, convertido, que quer interpretar as coisas de Deus para o lado da salvação, mas levando tudo para o lado físico. E aí erra. E começa então a haver dúvida e começam a ser abalados na fé. Há um abalo na fé daqueles que levam as coisas de Deus para o lado físico, o lado material. Nós vivemos uma época em que o Evangelho está sendo pregado muito para o lado físico, que é aquele Evangelho triunfalista, que chama as pessoas para aceitar Jesus, para alcançar coisas materiais, coisas que perecem. E Nicodemos estava com o coração apegado às coisas da terra, porque ele interpretou pelo lado físico. Pode um homem voltar novamente ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Para que lado ele levou a interpretação de Jesus? Então, o que é nascido da carne, fala Jesus no coração de Nicodemo, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus estava focando Nicodemos para chegar ao terreno espiritual, para compreender as coisas espirituais. Salvação é coisa espiritual. Salvação, Jesus veio trazer e tomando o nosso lugar lá na cruz do Calvário, para que venhamos ser salvos. O nosso corpo, alma e espírito só escapa a alma e o espírito. O corpo não herda a vida eterna. E Nicodemos ficou confuso, porque ele entendeu que Jesus estava falando de salvação pelo lado físico. Salvar a sua pele, salvar o seu corpo, nascer de novo. Não é que Deus não possa fazer isso. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se Deus ressuscitou Lázaro, se Jesus ressuscitou Lázaro, trazendo ele a vida física, já cheirando o mal 4 dias no sepulcro, por que ele também não podia fazer, por que ele também não pode fazer este milagre de um homem velho ser renovado as suas células e se tornar a ser jovem? Deus pode fazer isso, mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós venhamos passar aqui na terra e depois da morte segue-se o juízo de Deus e nós vamos passar a viver a vida eterna. Era esse lado que Jesus queria levar Nicodemos, e entender que ele estava de passagem aqui na terra.
e que Jesus veio salvar a ele e toda a humanidade. Diz-nos assim o versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Entenderam? Para ser ou alcançar a salvação, ser salvo, alcançar a salvação, a gente tem que ir totalmente para o lado espiritual. A gente tem que entender as coisas pelo lado do Espírito. Salvação é algo espiritual. Lógico que nós temos a promessa escatológica que nós vamos receber um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Porém, nós só podemos entender essas profundidades através do Espírito Santo. E Nicodemos não estava no Espírito. Jesus estava ensinando ele a chegar ao conhecimento da salvação através do Espírito Santo. Muitos crentes hoje não entendem, às vezes, a salvação pelo lado espiritual e radicaliza as passagens bíblicas e tem pensamentos, muitas das vezes, perturbados acerca da salvação, porque leva a coisa para o lado radical, para o lado completamente fora da visão do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo para ele nos convencer do pecado e do juízo, para sermos convencidos de que realmente Jesus Cristo é o Senhor da salvação. O Espírito Santo é que nos convence. Saiba disso. E Jesus estava levando Nicodemos para entender por este lado. Então, uma vez que eu me entrego ao Espírito Santo, aí vou entender a palavra. Porque Jesus está dizendo aqui para ele: tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, é a Bíblia, que nos instrui. O Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é que esclarece a gente. Agora, é necessário que a gente venha se humilhar, ser humilde. Nicodemos, ele veio ter de noite com Jesus porque ele tinha, talvez, vexames, vergonha, porque ele era um mestre da lei e ia falar com um homem simples, um homem humilde, que é Jesus. Mas Jesus é o Senhor da vida. E ele tinha que se humilhar para poder alcançar as bênçãos que Jesus estava passando para ele. O que aconteceu? Nicodemos ouviu a lição maravilhosa do Senhor Jesus, levando ele totalmente para o lado espiritual. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Começa Jesus agora a explicá-lo. A gente tem que fazer assim. A gente tem que nos entregar ao Espírito Santo e esperar, nos silenciar, nos humilhar e ouvir a voz do Senhor Jesus, para que sejamos esclarecidos acerca da salvação. O que nos interessa é a salvação. O mundo passa e sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É ela que nos esclarece, é ela que nos transporta através do Espírito Santo para o mundo, a dimensão da salvação. Nós precisamos entender isto. E nós, que somos servos de Deus, muitas das vezes a gente erra em trazer as coisas para o lado material, o lado físico. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vemos, e não aceitais
pela rua de Jerusalém, na sinagoga, e muitas das vezes eles não entendiam. Uma vez quiseram apedrejar Jesus, ele teve que sair pelos lados para não ser agredido pela multidão, porque quando ele falou pelo Espírito que a palavra de Deus estava falando dele, lá em Isaías 53, esse o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado, eles não entenderam e queriam agredir Jesus. Por quê? Eles não admitiam que Jesus era o Senhor que trazia a mensagem de Deus para o homem para encontrar a salvação. E que Jesus estava falando de um propósito, ou seja, de algo em que Deus criou antes da fundação do mundo, que é a salvação do homem. O que aconteceu? Jesus foi mal compreendido pelos judeus. Aqueles que eram alunos de Nicodemos e que ouvia Nicodemos. Mas Nicodemos, não sei, mas ele não teve argumento para convencer aquela turma que depois foi lá gritar: crucificai o Senhor. Sabemos então que Nicodemos, ele entendeu, depois que Jesus concluiu esta mensagem para ele, e mais tarde nós vamos ver na palavra de Deus, lá na frente, Nicodemos, junto com José de Arimateia, alguns dizem que eram irmãos, vai entender Jesus, mas segue Jesus de longe. Orgulho. Nós temos que quebrar o orgulho e sermos humildes para entendermos a palavra do Senhor. É ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. É isso que quer dizer o novo homem, que nasce da água e do Espírito, que entende a palavra do Senhor e que deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Diz-nos assim mais, no versículo 12 e 13. Se vos falei de coisas terrestres, não creste? Como crereis se vos falar das celestiais? Que as celestiais são muito profundas. Paulo, o grande apóstolo, ele chegou ao ponto de dizer que algumas coisas que ele ouviu no arrebatamento, quando ele foi até o terceiro céu, e que o homem não é digno de ouvir, e ele não falou aquelas coisas maravilhosas que ele ouviu, que ele viu. Por quê? Nós precisamos entrar numa dimensão espiritual que nos leva a sermos mais sensíveis às coisas de Deus para entendermos com mais profundidade. Diz-nos assim o versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Por que ele deu essa visão? Porque Nicodemos sabia que o Messias viria de Davi, da raiz de Davi, e que esta visão, ou seja, esse propósito está no coração de Deus lá no céu. E Jesus veio para nos ligar, ou seja, religar. É isso que diz religião. O homem se desligou de Deus. E Nicodemos era um desses. Nem tanto, era um homem capaz de entender a lei, mas não entendia a messianidade. Não entendia que Jesus Cristo é o Messias. E foi possível, então, Jesus Cristo, com esta mensagem, levar Nicodemos a entender que ele é o Cristo, o Senhor
da vida eterna. E vamos concluindo, chegando ao versículo 14, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês sabem que a serpente é maldição. O que aconteceu lá no deserto? O povo de Israel pecou, o povo de Israel errou, murmurou, e o Senhor mandou serpentes lá no acampamento do povo de Israel. E morreu milhares ali, mordido pelaquela serpente. E o povo então pediu a Moisés para orar, para que saísse aquela maldição. Moisés orou, e Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse diante do povo. E quem olhasse para a serpente de metal ficava curado. Isto é muito importante para que venhamos entender que a antiga aliança, que é a lei, ela aponta para a nova aliança, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele está explicando a Nicodemo, que conhece a lei, mas não entendia que o fato era uma profecia que viria a se realizar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, explicou a ele que ele iria ser levado à cruz, ia ser morto como um maldito por causa do pecado dele, de Nicodemo, de toda a humanidade. Então ele está aqui explicando. Jesus está falando da redenção, ou seja, da salvação do novo homem. Então, para entender isso, tem que se renovar, tem que entender que o Espírito Santo é que age em nós para nos levar a compreender. Jesus Cristo diz assim: eu vou para os céus, volto para o Pai, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias, e ele vos ensinará tudo que nós precisamos saber acerca da salvação. E ele vai concluindo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que não conhece essa passagem? Foi para Nicodemos que Jesus falou. É o plano de Deus sendo cumprido e realizado na pessoa de Cristo. Por quê? Jesus Cristo amava Nicodemos e toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho. Por quê? Deus amou de tal maneira. Quem que explica esse amor que estava na pessoa de Cristo, representando o Pai e nos representando lá na cruz? Esse é o grande amor. Jesus pregou na cruz os meus e os seus pecados. Você que ainda não aceitou Jesus, que está ao alcance desta mensagem, saiba de uma coisa: você precisa nascer de novo, mas é da água e do Espírito para a salvação. Aqui nós temos a nossa vida e vamos encerrar aqui a nossa trajetória, e temos que dar conta diante de Deus daquilo que fizemos aqui, ou bem ou mal. Salvação em Jesus Cristo é que nos livra da condenação eterna. E desta condenação eterna foi que Jesus fez Nicodemo ciente, para se livrar dela através do novo nascimento. Aí seremos todos um novo homem em Jesus Cristo. Vamos aqui fazer, desculpe de eu ficar um pouquinho de lado de vocês. Olha para cá. Isso aqui é o resumo do nosso assunto. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora
Deus foi mais perfeito e completo do que os seres humanos. Nem Savonarola. Por que escrevi isso aqui? Porque Savonarola, ele foi um mártir ali pelo século XIII, século XIV, se não me falha a memória, que ele era tão fiel ao Senhor, ele era tão humilde e falava a verdade com toda a autoridade, e que muitos chamavam ele do segundo Cristo. Era um homem que estava crescendo em perfeição. Mas nem ele, Savonarola, chegou perto da pessoa de Cristo, na perfeição, no perfeito que Cristo é. Não tem como. Savonarola foi um homem maravilhoso, mas Cristo é que salva o homem. Cristo traz-nos a salvação através do grande plano do Pai que ele cumpriu com perfeição. Não houve falha no que Jesus fez para nos salvar. Tudo que Jesus fez foi por amor à salvação de nossas almas. E era isso que ele estava explicando a Nicodemos. E que eu passo para você, como servo de Deus, aquele que está ouvindo o nosso explanar desta lição, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que está chamando ele a entender o caminho da perfeição, que é o caminho da salvação. O novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, nesse resumo, a base para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida é conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra e buscando a unção do Espírito Santo. Com certeza, você vai encontrar a salvação através do conhecimento pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, no caso, o nosso título aqui está achando o novo nascimento. O homem enfrenta vergonha e preconceito da sociedade. Por que foi colocado esse título aqui? Esse ponto. Foi Nicodemos. Nicodemos poderia estar seguindo a Jesus, junto com Jesus, sendo um apóstolo do Senhor, mas ele deixou-se levar pelo preconceito da sociedade. Eu não estou aqui julgando, mas Deus julgará. E muita gente hoje está assim, que tem fome, sede espiritual, não interroga a quem tem a unção de Deus para explicar, e muitas das vezes passa direto da porta da igreja, não entra na igreja. O orgulho faz isso. E as pessoas perdem a bênção da salvação. E nós precisamos entender que Nicodemos, ele passou por isso, mas com certeza ele saiu dali da presença do Senhor esclarecido acerca da salvação. 2. Achando a comunhão plena com o Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o caminho. E que Nicodemos precisava ter comunhão com Deus através de Cristo para seguir o caminho da salvação. E assim somos nós também. A lição de hoje está nos dando essa lição. Está nos advertindo que precisamos deixar o Espírito de Deus fazer morada em nós para alcançarmos a tão grande salvação. 3. O diálogo direito e esclarecedor do Senhor da vida. Foi o que ele falou para Nicodemo. O diálogo esclarecedor. Se tu não nascer, Nicodemo, da água e do Espírito, você não alcançará a salvação. É necessário que você busque
o Espírito Santo, a unção de Deus, para entender as coisas de Deus. Conservando o novo nascimento. O crescimento tem que ser pela palavra, através do Espírito Santo. Acabamos de falar agora. E muita gente critica, às vezes, aquele crente fervoroso que está buscando, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, mas é por aí que o crente está calçado para entender os grandes mistérios de Deus, o caminho da salvação. É pela unção do Espírito Santo. 2. Conservando a fé que nos foi entregue por Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui, em Hebreus 11:1, falando bem claramente que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que se não vê. Salvação. Nós esperamos salvação e vamos vê-la naquele grande dia em que o Senhor Jesus vai nos levar transformado para estarmos com Ele para sempre. A conclusão da salvação é a vinda do Senhor Jesus, é o arrebatamento da igreja e que nós estejamos fazendo parte deste exército glorioso que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra. E concluindo, 3. Lembrando que somos justificados e adquiridos. Olha aqui, João 1:12, ele fala isso. E Romano completa dizendo: justificados sois pela graça, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E Nicodemos, quando foi procurar Jesus, a finalidade do Senhor Jesus em dialogar e mostrar a ele o caminho da salvação, para isso, que ele se tornasse um eleito e se tornasse filho de Deus para a salvação. Que Deus abençoe a todos nós, que venhamos entender a mensagem de Jesus Cristo para Nicodemos e venhamos tirar para nós lições maravilhosas para a nossa vida. Vamos orar, agradecer a Deus este momento que Ele nos concedeu de meditação da última lição do primeiro trimestre de 2020, que está falando claramente todo esse trimestre. Nós tramitamos em cima desses assuntos a raça humana, origem, queda e redenção. O homem caiu, mas Jesus Cristo veio nos redimir. Jesus Cristo veio nos salvar. Que Deus nos abençoe a todos. Oremos. Senhor Jesus, é momento de muita alegria para nós, mesmo estando nesta quarentena em nossas casas, e podermos, através, Senhor, da internet, online, podermos, Senhor, transmitir a Tua palavra. Mas abençoa, Senhor, que nós possamos passar esse período em que estamos vivendo, período difícil, distante, os irmãos distantes um do outro, mas estamos perto, através da unção do Teu Espírito em nossa vida. Estamos perto através da técnica moderna, que é a internet. Estamos aqui para usar esses meios, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Abençoa que ela fique gravada nos corações, nas mentes de todos os Teus servos. Que em breve nós estejamos de volta para, juntos, Senhor, vivermos o ensino glorioso da Tua palavra na escola bíblica dominical. Assim seja, Senhor, o Teu nome glorificado sobre tudo e sobre tudo, e as Tuas mãos se estendam poderosamente sobre nós. Assim seja, um bom domingo para todos. Que Deus abençoe e nos guarde para todo sempre, eternamente. Amém.
graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor.